Paz do Senhor para todos, conhecimento da Bíblia para libertar pessoas de heresias, o fim da aliança da lei de Moisés com os 10 mandamentos e da servidão da guarda do sábado, número 1. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aos meus irmãos, sempre movidos pelo respeito, repetimos que a verdade não difama, não tem acréscimos e sempre revela a realidade. A oportunidade, vamos refutar equívocos que pretendem justificar a guarda do sábado em nossos dias. No ano 1250 a.C., Deus estabeleceu a antiga aliança com a lei de Moisés, com 613 mandamentos, para fazer de Israel um reino sacerdotal e nação santa, conforme 1 Pedro 2,9 e Êxodo 19,6, para levar a palavra de Deus às nações gentias na plenitude dos tempos. Os 10 mandamentos de Êxodo 20, de 1 a 17, é o resumo da lei de Moisés, com mandamentos para Israel viver, obedecer e permanecer nos planos e propósitos de Deus. Os religiosos pregam que a obrigação da guarda do sábado é um mandamento eterno, perpétuo e imutável, mas esquecem de considerar que a lei de Moisés é um concerto bilateral que permaneceria condicionado à fiel obediência de Israel aos mandamentos para não quebrar e desfazer a aliança, o que de fato aconteceu quando Israel rejeitou Jesus Cristo como Messias, a razão principal da aliança. Eis os motivos do fim da primeira aliança provocada por Israel ao rejeitar Jesus Cristo como Messias e ignorar os propósitos de Deus à nação em torno de 3.270 anos passados. Textos que revelam o pouco caso e a infidelidade de Israel aos mandamentos e obrigações, fato que gerou o fim da lei de Moisés com os 10 mandamentos daquela primeira aliança com Israel. Atenção, a lei de Moisés foi dada à nação de Israel como aliança para torná-la nação santa e reino de sacerdotes, com propósito final de receber Jesus Cristo como Messias e caminhar com ele na pregação do reino de Deus. Mas o inesperado aconteceu. Quando chegou a plenitude dos tempos em que tudo estava preparado para Jesus desenvolver o seu ministério de libertação, curas e salvação de vidas, eis que Israel rejeitou Jesus como Messias, junto com todos os propósitos de Deus na sua criação. Conforme João 1, 11 a 13, veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Nota, hoje Israel ainda rejeita Jesus em suas terras e espera pelo Messias judaico, que logo será recebido. Vejamos algumas consequências da decisão de Israel, como os fariseus em negar Jesus e os propósitos de sua criação. Primeiro, Israel foi formado por 12 tribos vindas de 12 filhos de Jacó, e Jesus, de pronto, substituiu Israel por 12 apóstolos em seu lugar, os quais formaram a igreja que até hoje prega o evangelho. Segundo, a aliança da lei de Moisés com os 10 mandamentos foram transformados por Jesus Cristo em apenas 2 mandamentos imutáveis, os quais constam do Novo Testamento, conforme Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nota, nenhuma menção da guarda do sábado. Então perguntamos, será que religiosos poderão acrescentar a guarda do sábado nestes 2 mandamentos dados por Jesus, que substituem toda a lei de Moisés? Apocalipse 22, 18 a 20 adverte contra qualquer acréscimo na palavra de Deus. O resultado da quebra da primeira aliança da lei de Moisés com os 10 mandamentos. Jesus é o mediador
da superior e nova aliança da graça, inserida no Novo Testamento, conforme Hebreus 8, 6 a 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar a uma segunda. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nota, o texto revela que a aliança feita com a lei de Moisés e 10 mandamentos foi finalizada por Jesus Cristo. É necessário entender que todos os itens dos 10 mandamentos, exceto a guarda do sábado, constam do Novo Testamento e são obedecidos pelos cristãos não sob escopo da lei de Moisés, mas como itens morais na dispensação da graça de Deus. Atenção, os 2 mandamentos deixados por Jesus no Novo Testamento é a nossa atual regra de fé e prática e não há acréscimo de nenhum mandamento para se guardar o sábado. Estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. Terceiro, é preciso entender que Jesus veio ao mundo sob a lei de Moisés para cumpri-la em nosso lugar e dar início à dispensação da graça. A lei de Moisés, com o seu tempo de vigência, terminou com Jesus na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Textos do fim da lei de Moisés, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Colossenses 2,14. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Nota, os 10 mandamentos é a parte resumida da lei de Moisés e que foi finalizada quando Jesus cumpriu a lei por nós na cruz do Calvário. Então Jesus cumpriu a lei e definitivamente nos libertou dela. Gálatas 3, 10 a 13. Porque todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 5, de 1 a 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Para guardar o sábado desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, ou qualquer item da lei de Moisés que não são adotados pelo Novo Testamento, é julgo de servidão e aliena fiéis a heresias impraticáveis. Nota, Romanos 6, 14, 10, 4. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. É preciso discernir que a guarda do sábado é mandamento da lei de Moisés e nós, cristãos, não estamos debaixo da lei e nem submissos à lei de Moisés, mas sim debaixo da graça de Deus. Colossenses 2, 16 a 18. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Nota, quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador não entra em juízo da lei, não é julgado. João 3,18, 5,24, e não é condenado. Romanos 5, 20 e 21 e 8, versículo 1.
O tribunal de Cristo é para gratificar com galardões o trabalho realizado pelo povo de Deus e jamais para condenar. 2 Coríntios 5:20, 5:10, portanto, quem não guarda o sábado não é julgado nem condenado, pois os 10 mandamentos não são normas de juízo. O que é importante o cristão entender é que os 10 mandamentos são leis morais e todos os seus itens constam do Novo Testamento e os cristãos obedecem, exceto a guarda do sábado, para uma vida de integridade moral diante de Deus. Efésios 2, de 8-10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado arrependido com pedido de perdão a Deus pode ser perdoado. Aproveite esta oportunidade, abra o seu coração, arrependa-se de seus pecados, creia no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida.